Então, a gente vai começar hoje com essa parte de alteração, aberração cromossômica. Os dois nomes são válidos, depende do livro que você pegar, vai ter alteração, vai ter aberração, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente quer dizer? Qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos, né? E nós temos que é bastante frequente, né? Se a gente for considerar como cada alteração cromossômica sendo rara, o conjunto das alterações cromossômicas, de fato, não é uma coisa rara, né? A gente tem aqui os indivíduos que nascem vivos, tem uma estimativa de 0,5% dos nascimentos, né? Você ter um indivíduo que nasce vivo, né? E tem uma alteração cromossômica, seja numérica, seja estrutural. E a gente tem que uma parte desses indivíduos a gente pode nunca saber na vida. A gente vai ver na aula que vem que pode nunca saber na vida, né? Porque o indivíduo não tem nenhuma questão, não tem nenhuma anormalidade. O problema vai ser para a prole deles. Então, tem muita gente, né, que pode ter uma alteração cromossômica, principalmente estrutural, numérica não, mas estrutural e não saber. Né? A gente vai começar a conversar sobre isso na outra aula. O que a gente vai falar na aula de hoje, que é numérica, a numérica se sabe. Né? Se você tem uma aberração numérica, um volume de consequência muito grande, então você já sabe logo ao nascer. Bem, se você considerar as mortes perinatais e os natimortos, esse número já sobe para 5 a 7%. E se você for olhar nos abortos espontâneos, esse número pode chegar até 60%. E esse número poderia ser ainda maior se você colocasse aqui o número de abortos espontâneos que não foram sequer noticiados, né? Então, você tem não só aborto, mas perda mesmo, né? Se não teve anidação no útero, não é um aborto. Então, você tem que muita gente não sabe ainda que está grávida, tá? E tem o sangramento no período menstrual ou com um pouco de atraso e não percebe que estava grávida. Então, ainda nós temos aí a possibilidade de um número ainda maior, porque, por causa desses abortamentos não, não observados, né? Porque não se sabe, né, que estava grávida. Depois a gente vai falar também, não deixem eu esquecer da questão da reprodução assistida, né? Que na reprodução assistida, aqueles embriões que estão congelados, nós temos que, na faixa de 60% dos embriões congelados, eles podem ter alguma anormalidade cromossômica numérica, principalmente. Isso é, nem todo embrião congelado, ele dará origem a uma vida humana, né? Nós temos que boa parte daqueles embriões que estão congelados, né, eles têm uma anormalidade cromossômica e não vai se desenvolver. Inclusive, por isso que sempre que você tem, né, uma pessoa fazendo reprodução assistida, eles colocam na faixa de 3, né, embriões, por uma questão probabilística mesmo. Né? Se você coloca 3, tem uma chance de 1 seguir em frente, né? Porque tem um número correto de cromossomos. E num outro momento a gente fala que é possível, né, saber se esse número cromossômico está correto ou não, mas a gente costuma não ver o pessoal, pelo menos no Brasil, fazendo esse tipo de exame. Mas as alterações cromossômicas, elas são classificadas em 2 tipos, que são as numéricas e as estruturais. Numérica com relação ao número de cromossomos e estruturais com relação à estrutura do cromossomo. Então, numérica tem de 2 tipos ainda, né? A euploidia, quando você tem um ou mais conjuntos inteiros de cromossomos,
E a aneuploidia é quando você ganha um ou outro cromossomo, mas nunca o conjunto inteiro. Se for o conjunto inteiro, é euploidia. Se não for o conjunto inteiro, é aneuploidia. Então, síndrome de Down, por exemplo, está dentre as aneuploidias. As aberrações estruturais têm uma classificação que é válida basicamente para a genética humana. A gente não vê essa classificação em livros que não sejam de genética médica e genética humana, que é a classificação em balanceada e não balanceada, né? Então, balanceada, você tem toda a informação genética, está em lugar diferente no genoma, mas está tudo ali. E a não balanceada, você tem ganho ou perda de informação. A aula passada nós falamos já sobre isso, né? Que você tinha uma deleção, né? Tinha uma duplicação. Eu falei rapidamente sobre translocação, mas nada de uma forma mais concreta, que eu vou falar mais para a semana que vem. Então, a gente começa falando sobre a aberração cromossômica numérica. Professora, Oi. então uma dúvida rápida aqui. Nessa estrutural balanceada, é aquelas mutações do tipo sem sentido? Você troca o aminoácido, só que não... Ou você troca o nucleotídeo lá, só que não muda o Uhum. aminoácido? Não, não. Não, porque aqui nós estamos falando de coisas maiores, tá? Nós não estamos falando de base. Nós estamos falando de uma quantidade grande de bases, que é variado o número, mas quando a gente está falando de citogenética, a citogenética nós estamos tratando com fragmentos grandes do genoma. Então, quando eu falo uma deleção, uma inserção, é um tamanho grande. Então, por exemplo, quando eu mostrei, só voltando aqui para que é importante a gente ter isso bem definido, né? Quando eu mostrei isso aqui a semana passada, que eu sei que vocês ficaram com mais dúvida do que entenderam o que é, vamos dizer o seguinte: cada pontinho desse, que eu estou mostrando aqui, cada pontinho desse é uma base do genoma, tá? Mas é uma base em que você tem, é um SNP. Cada pontinho desse aqui, ele pode estar aqui representando um SNP. Não obrigatoriamente, tá? Tem se isso aqui é CGH ou se isso aqui é CMA. Então, aqui no CMA, você tem aqui uma sequência de pontinhos representativos do genoma. No CGH, são fragmentos já do seu cromossomo. Então, vamos pensar no CMA. Cada pontinho desse, vamos dizer que é um ponto no seu genoma, ok? Veja a quantidade de pontinhos que eu tenho aqui para falar que eu tenho uma deleção, tá? E esses pontinhos, eles são aqueles que eu tenho variabilidade, que são os SNPs. Entre um pontinho e outro, dentro do genoma, eu tenho ainda um monte de base que não, as bases não estão obrigatoriamente representadas aqui. Então, quando você está falando da mutação silenciosa, né, ela não tem lugar aqui na nossa conversa nesse momento, tá? Porque a mutação, você está falando de uma base, duas bases, dentro de um gene, muitas vezes, né? Aqui não, a gente está falando de fragmentos que muitas vezes você consegue enxergar no microscópio, né? Então, aqui, por exemplo, olha, aqui está uma aberração estrutural. A gente vai ver depois um pouco mais. Mas, olha, a gente enxerga, isso aqui é um microscópio, tá? Você está olhando no microscópio. Base você não enxerga no microscópio. DNA você não enxerga no microscópio. Mas pedaço de cromossomo você enxerga. O cromossomo e seus pedaços a gente enxerga. Entende o que eu estou falando? A Entendi, questão da professora. dimensão. Obrigado. Então, aqui a gente tem que ter isso muito claro, a questão da dimensão. Olha essa outra figura aqui. Aqui nós temos o cromossomo. Nesse pontinho do cromossomo, eu tenho várias e várias bases aqui, né? Se você olhar esse número aqui do lado, esse número aqui do lado está representando a posição do genoma.
né? 12.400 não sei o que megabase, tá? 12.4 megabase, 11.0 megabase. São posições do genoma. O que é 12.0 megabase? É a base que está nessa posição, ela está na posição 12 e tal, megabase do seu cromossomo. Tá vendo que está aqui na pontinha? Né? Aqui, olha, nesse lugar aqui vai de 8.38 até 12 ponto alguma coisa aqui, ó. Então, entre 8.38 megabase e 12.4, a gente tem 4 megabase, né? 4 4 milhões. 4 milhões de bases a gente tem nesse pedacinho aqui, entendeu? Então, ele está mostrando aqui, e olha, isso aqui é muito difícil de enxergar, você não consegue, já não consegue enxergar no microscópio, você já vai precisar de outra metodologia, você tem que ter um olho, algumas pessoas têm esse olhar, conseguem enxergar isso no microscópio, mas são pessoas, é muito raro, porque é muito pequenininho. E esse muito pequenininho são 4 milhões de bases, né? Então, a gente está trabalhando agora numa dimensão bem maior do que estava trabalhando no primeiro bloco, entendeu? Então, aqui, primeiro bloco, a primeira prova, a gente estava trabalhando com 1, 2, 3 bases, ou até um conjunto maior de bases, mas não 4 milhões de bases. 4 milhões de bases é o que a gente tem aqui, o limite do olho humano. É considerado isso aqui o limite do olho humano. Menos do que isso, você não tem, não é possível você conseguir olhar isso aqui. Tá? E dentro desse 4 megabase, a deleção de fato, ela tem só 1 megabase, é isso aqui. Isso você não enxerga, não é possível enxergar, né? Não tem olho humano, por mais treinado que ele seja, que vai conseguir enxergar isso aqui. Porém, é muito maior do que uma base ou outra base, tá? Entende? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Na citogenética, a gente está trabalhando a genética que é misturada com a citologia, porque você consegue, eventualmente, ver no microscópio, tá? Aí a gente tem a citogenética molecular, que trabalha ainda com pedaços grandes, mas pedaços que a gente não consegue olhar no microscópio, e depois vem para, efetivamente, o que a gente chama de genética molecular, que aí fica, na verdade, fica num pouco de meio de caminho, né? A citogenética molecular já faz parte dos diagnósticos moleculares, né? Não sei se eu estou só mais confundindo o que eu estou falando para vocês, mas são grandes, tá? Então, quando a gente fala aqui da balanceada, que é a manutenção da informação genética, é manutenção física, tá? Então, se você tem uma sequência de bases qualquer, né? Esse 1 megabase, ele troca de lugar, mas ele continua ali, tá? Aqui, na não balanceada, esse 1 megabase vai ser perdido. Você não sabe cadê ele some, ele quebra, ele fica no citoplasma, ele é degradado, ele some, tá? Então, você pode ter que esse 1 megabase trocou de lugar no genoma, então você tem toda a informação genética, só que está em outro lugar, ou você tem que ele foi perdido, de fato, ou eventualmente você ganhou um pedaço, né? Então, as duas coisas podem acontecer, isso aqui a gente vai ver na aula que vem, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre isso. Provavelmente, a gente não consegue terminar todo o assunto e a gente continua na próxima aula. E vocês perguntem, a gente vai tão devagar quanto necessário, tá? Cadê vocês agora? O que vocês estão enxergando, gente? Que slide? O slide de euploidia.
Euploidia, neuploidia? Um desenho coloridinho? Não. Não. Meu tá euploidia, posse de conjuntos inteiros. Tá. Não é porque ficou meio confuso aqui. Tá, então esse aqui é o conceito de euploidia, tá? Euploidia é quando existe conjuntos inteiros de cromossomos diferente de 2N, tá? Então nós somos diploide, certo? Se for triploide, se for monoploide, se for pentaploide, qualquer ploide diferente de diploide, isso se chama euploidia. É um múltiplo exato do número de cromossomos encontrado no gameta, tá? Então, seria 3N, 4N, 5N, né? Sempre essa terminação ploidia, ela vai te mostrar do que tá se tratando, né? E aí, gente, eu fiquei em dúvida se eu trazia isso para vocês, mas eu resolvi trazer, né? Os vários conceitos que não se aplicam para o humano. Então, a gente tem a monoploidia. A monoploidia é quando você tem um conjunto só, tá? E isso é diferente de haploide. Mas fala, o gameta é monoploide? Não, o gameta é haploide, tá? E um indivíduo que só tem a N, ele é monoploide, tá? É uma questão de vocabulário, nomenclatura, mas o indivíduo é monoploide, o gameta é haploide, né? Então, a gente tem alguns organismos que são monoploides, mas eles são bem raros entre os animais, comum em planta, né? Em planta, qualquer coisa que você pensar, tem em planta. Então, a gente tem aqui os exemplos de macho de abelha, de vespa, de formiga, que são indivíduos monoploides, eles têm só um conjunto de cromossomos, né? Já a aberrante, o que é aberrante? É uma espécie que é 2N, tá? A espécie é 2N. Aí, um indivíduo da espécie tem só um conjunto de cromossomos. Isso é bastante raro, tirando as plantas que tudo existe, né? E não existe isso em humano. Não existe um embrião monoploide, não existe, né, nada nesse sentido. Não forma o embrião. Professora, Né? Ah, só para confirmar, o que você está falando agora não tem slide, né? tem slide. Vixe, pelo menos para mim não está aparecendo, então. O resto do pessoal tá assim também? Tá ainda O que está naquele slide aparecendo para cinza. vocês? Espera aí, deixa Pra eu mim ver. ainda tá em também. euploidia também. E agora? Ah, agora mudou. Agora mudou. Ah, tá. Não, gente, olha, dificilmente eu falo uma coisa que não tem slide. Então, se vocês veem que, tipo, o slide não passou, qualquer coisa, vocês falam. Porque deve ter slide, tá? Beleza. Mas não tem figura, não tem nada, só está basicamente escrito o que eu tô falando, né? Que não tem humanos, tá? Então você não tem um embrião monoploide, né? Não chega a desenvolver minimamente. Não desenvolve, né? Se você não tiver a entrada do espermatozoide, você não tem, né, aquele fechamento, né, da ovulogênese, né? Então, eu não conheço caso, né? Nunca vi relato, mas nem tudo que a gente nunca viu não significa que não existe também, né? Então, inexistente até onde eu sei, né? Agora, tá. Já a triploidia, tetraploidia, etc., para variar, é comum em plantas, rara em animais, normal, né? A gente tem uma série de animais que são triploides, tetraploides, mas eles são raros. E a aberrante, ela é comum em plantas e absolutamente incomum em animais, tá? E aí, foi o que eu fiquei na dúvida hoje, um tempão, pensando se eu trazia ou não para vocês, eu resolvi trazer, porque é aquela hora que você vai no supermercado, né? Você vai no supermercado e tem lá a uva gigante, sem semente ou praticamente sem semente, né? Geralmente ela não é muito azedinha,
né? Enquanto você tem cada vez menos no supermercado a uva que é menor, que tem sempre semente e que ela é bem mais azedinha do que a grande, né? Então, a gente vê que nas plantas, diferente, né, dos animais, o que a gente tem é que a poliploidia, ela tem uma relação direta com tamanho, tá? E sabor. Então, o que que acontece? O pessoal literalmente brinca com as plantas, né? Visando alimentação, visando venda, né? O pessoal prefere, por exemplo, comer uma melancia sem semente, né? Comer uma uva sem semente. Então, essas plantas todas, elas são poliploides, tá? Algumas são poliploides naturais, né, que acontecem na natureza, e várias são poliploides feitas pelo homem mesmo, né? Que a gente faz a indução dessa poliploidia em laboratório, né? Então, você tem a plântula, né, que é a plantinha no começo do desenvolvimento em laboratório. Você trata essa plântula com um produto que chama colchicina, que eu já comentei na aula passada, e com isso você diploidiza o genoma, né? Então você vai ter uma planta diploide produz gametas haploides. Uma planta tetraploide produz gametas diploides. E quando você cruza essas duas plantas, você vai ter um organismo triploide. E o organismo triploide praticamente não consegue se reproduzir. Dificilmente consegue se reproduzir, por causa de problema na meiose. Um momento, se vocês quiserem, não hoje, mas outro dia, eu posso mostrar para vocês por que essas plantas têm pouca semente ou quase não tem semente, né? Eu trouxe aqui algumas figurinhas mostrando essas plantas, né, que você tem. Geralmente as plantas, as frutas maiores, elas têm um grau de ploidia maior, e as plantas menores, elas têm, geralmente são as diploides, né? Aqui eu só trouxe para mostrar para vocês o cariótipo da melancia, que é mais ou menos o que eu estava mostrando aqui, né? Então, a gente tem a melancia diploide, que é mais ou menos aquela melancia da roça, com muita semente e pequena, né? E nós temos aqui a melancia triploide, vocês podem observar que tem 3 cromossomos de cada um, tá vendo? E a tetraploide, 4 cromossomos de cada um. Então, essas plantas, muitas vezes elas são plantas comerciais, né? Muitas vezes não, geralmente elas são plantas comerciais, e tem aqui toda uma questão econômica, porque você tem que comprar semente, porque se você pegar uma semente de melancia e plantar, dificilmente vai nascer uma semente, né? Você pegou lá a melancia, pegou a semente da uva que você acabou de comer, planta, a maioria não nasce, né? Então, o pessoal que produz, eles ficam refém do povo que vende semente, né? E às vezes eles tratam a semente, né, de forma que você tem, enfim, a prole vai ser inviável, né? Aqui só mostrando da rosa também. A rosa, a gente tem diversas ploidias, então é a mesma espécie, tá? Mas se você for comprar aquela rosa, vocês devem conhecer aquela rosa grande, uma rosa colombiana. A rosa colombiana tem uma ploidia de 12 M, né? Essas plantas todas elas têm problema de reprodução, mas você tem flores muito grandes, né? Então, o aumento da ploidia, basicamente, ele aumenta o produto, mas, em geral, ele dilui, você tem uma diluição em água mesmo, dos componentes. Então, por isso que você tem sabores mais suaves, né? Para esses produtos, né?
E nós temos dois tipos de poliploide. Os autopoliploides, e como o nome próprio já está falando, né? É uma poliploidia da própria espécie, né? Então, autopoliploide é um poliploide formado pela duplicação do genoma. Eu falei para vocês agora mesmo, coloca colchicina, nananana, isso é da mesma espécie. Você pega lá a melancia e já a plântula, e você coloca essa plântula, né, na colchicina e duplica o genoma. Uma pergunta, vocês escutam os periquitos da árvore? Sim. Sim, dá para escutar sim. Gente, eles são muitos. E aí eu não sei se o microfone filtra ou não, porque teoricamente esse microfone filtra cachorro. Agora os periquitos eu não sei se filtra. Então dá para escutar os bichinhos. Volta e meia, mas pelo menos para mim não incomoda não, professora. Espero que não, porque eu não tenho muita opção e nem quero ter, porque é bem legal os periquitos que ficam aqui. Muitos, são muitos. Agora tem pouco, mas tem hora que tem assim uns 30, 40. Bem, então alopoliploide já é outra coisa, é um poliploide formado pela união de genomas de espécies distintas. Né? Vocês conhecem algum exemplo de alopoliploide? Que é um organismo formado pela união de genomas de espécies distintas? O ligre, né, o burro, talvez. O burro não, o jumento, o jegue, eu nunca lembro qual dos três que é, mas algum dos três. Seria? Sim, esse é o Tá, mais... Oi? Esse é o mais famoso que tem. Não entendi. Se o Rafael ele estava falando da mula. Então, a mula é o organismo mais famoso que a gente tem, né? Mas a gente tem o alopoliploide natural, né? E o alopoliploide que o ser humano inventa, né? Então, pessoal da agropecuária, eles realmente modificam muito, né? Mas o alopoliploide, a mula, né, como vocês estão falando, a mula já era um conhecimento da espécie humana de muito tempo, né? Esses cruzamentos, né, que aconteciam basicamente naturalmente, mas que o homem também propiciava essa oportunidade, né? Mas a gente tem um pesquisador russo de 1928 e ele propôs as bases teóricas da alopoliploidia e que são utilizadas, podem ser utilizadas, principalmente para plantas, são utilizadas até hoje, né? Então, ele se interessou em cruzar dois organismos, né, de espécies e gêneros diferentes, porém, eles tinham um número de cromossomos igual, né? Ambas as espécies com 18 cromossomos. Então, o que ele fez? Ele tinha interesse numa planta completamente comercial, né? Então, essa aqui é a couve. Então, a couve, quem já viu couve, a raiz da couve, ela não é comestível, tá? A raiz da couve é uma raiz dessa bem clássica mesmo, né? E não é comestível. A gente corta e joga fora. Aliás, a couve, geralmente, a gente corta ainda no pé e deixa rebrotar, né? E esse aqui é o rabanete. Então, o rabanete, ao contrário, a folha dele é ruim, não é uma folha que tenha interesse culinário. Deve ter alguém, atualmente o pessoal tem comido folha de tudo, deve ter alguma receita para folha de rabanete. Mas a folha de rabanete não é algo que o pessoal costuma degustar. Então ele falou, olha, já pensou uma planta, que maravilha? Que ela tenha folhas comestíveis e a raiz comestível também, que é o exemplo da beterraba, né? A beterraba, você tem lá que a planta inteira, você come a planta, eu como a planta inteira, né?
Então, era esse o interesse dele. Aí, o que ele fez, então? Ele fez essa fertilização, né, pessoalmente, né? Então, isso aqui não foi uma coisa que foi feita natural, ele induziu essa hibridação e gerou um indivíduo híbrido estéril, tá? Na verdade, não é estéril, né? O pessoal fala, a mula é estéril. Ela não é estéril. Só que a chance de você formar gametas viáveis, né, é proporcional ao número de cromossomos, tá? Como essas plantas são muito distantes filogeneticamente, o que acontece? A chance de você ter um gameta com 18 cromossomos, o outro com 18 cromossomos, e da mesma espécie, é basicamente impossível. Tá? Se vocês lembrarem da questão da meiose, que tem que ter o pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Como é que vai parear cromossomos que não são homólogos? Né? Forma, na verdade, um bolo de cromossomos. Porque eu mostrei para vocês a semana passada, né? Eu falei que ia trazer nessa semana, acabei não trazendo de novo, que se você pega sondas, né, de seres humanos e joga para observar o cariótipo de um rato, por exemplo, o que a gente observa? Que o nosso genoma basicamente é o mesmo do rato, é muito próximo. Qual que é a grande diferença? A localização dos fragmentos. Tá? Então, você tem fragmentos em posições do genoma bem diferentes. E essa localização diferente no genoma é suficiente para a regulação gênica ser completamente diferente, e às vezes tem mais ou menos o mesmo gene, o mesmo genoma, mas você vai ter organismos completamente diferentes. Só que o que acontece? Um rato consegue ter um filho com um ser humano? A gente tem basicamente as mesmas sequências, mas não dá certo. Por que não dá certo? Né? E se desse certo da gente ter um filho, não daria certo o quê? De você ter prole, tá? Então, não é que é estéril, não é que é estéril, você tem gametogênese. Só que a gametogênese, ela não vai te proporcionar um gameta viável, porque na hora de parear homólogo, forma uma bola, pareia, né? Por que vai acontecer? As regiões homólogas vão se parear. Se essa região homóloga, né, da planta 1 está lá no outro cromossomo, ela vai parear. Só que aí o restante é do outro cromossomo, que vai parear com o outro. E o outro pedaço pareia com o outro. No fim das contas, você tem uma bola, né, numa situação como essa. Então, esse organismo ele vai ser estéril. O que ele faz? Estéril não, é infértil, mas é um infértil num grau tão alto que é estéril. Eu não sei se vocês sabem a diferença de infértil para estéril. Estéril é não produz gameta. Infértil é produz gameta, mas ou em baixa quantidade ou com baixo aproveitamento baixa qualidade, né? Então, a infertilidade. A esterilidade não faz gametogênese. Então, o que ele fez, então? Ele tinha esse organismo híbrido, né? Com 18 cromossomos, só que era, na verdade, N de cada um. Aí ele diploidizou, usou um composto que bloqueia a mitose, e bloqueia a mitose por uma geração, então ele diploidizou. Na hora que ele diploidizou, o que ele ficou? Olha, 2 cromossomos de cada um dos cromossomos de cada espécie. Então, agora, você tem a possibilidade aqui dos pareamentos, né? Vai parear 2 a 2 e vai produzir, então, gameta. Então, esse pesquisador russo, ele fez isso. Obteve aqui os gametas, né? E foi, então, observar a planta, e a planta dele, fui eu que fiz esse desenho horrível, a planta dele tem folha de rabanete e raiz de couve.
basicamente, é meio exagerado, mas enfim, é uma planta que não se come, não sobrou nada da planta de interessante, né? Então, esse híbrido couve-rabanete não existe para se comercializar, não deu certo. Mas essa foi a base para um monte de outros produtos que você vai no supermercado hoje e compra. Então, tem coisa que a gente encontra hoje no supermercado que não existia há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Tem coisa que não existia. Né? E a gente tem que esses halopoliploides também podem ser naturais ou induzidos. É isso que eu acabei de mostrar para vocês, é induzido. Mas a gente tem o trigo, por exemplo. O trigo, ele é uma fusão de 3 espécies diferentes que foram acontecendo na natureza. Né? Cruzava um híbrido estéreo, diploidizava, tudo naturalmente. A gente vai tendo aqui espécies ao longo da história evolutiva do trigo até chegar nesse trigo de hoje, 2N42, mas é o conjunto genômico de 3 espécies diferentes, espécies próximas, né? Todas elas são do mesmo gênero, né? E foi acontecendo essa alopoliploidia naturalmente, né? Eu peguei aqui um exemplo de algo que é muito recente, eu não procurei para saber de que ano que é isso, mas ele é muito recente, que é o triticale. Se alguém come aqui um arroz chama arroz Hares, tem triticale lá no meio, né? É um tipo de... A gente considera um tipo de arroz, apesar de não ser arroz, né? E é o quê? Um halopoliploide de trigo com centeio. Então, o trigo já é um halopoliploide, como eu falei para vocês, só que é um halopoliploide natural, né? O centeio, então, é outro organismo, e eles aplicaram uma metodologia parecida com aquilo, e hoje nós temos o triticale, que é um produto comercializado, né? Então, tem outras coisas que o pessoal fez também. Canola, também ele é bem modificado também. Então, tem algumas coisas que a gente se alimenta hoje e que são fusões não naturais, fusões artificiais, né? E aí a gente conhece esses exemplos aqui que vocês acabaram de falar. Professor, tem uma coisa que eu não entendi. No caso lá do experimento do Karpechenko, foi sorte ter dado aquele indivíduo fértil? Uma questão de sorte mesmo? Fértil? É porque quando juntou os gametas, não estava escrito que estava fértil ali? Não, ele era estéril. Era Ah, é, estéril. Vamos voltar, depois a gente vê o casamento dos coisas. Tá aqui, olha, né? Então, tinha o gameta N9, o gameta da outra espécie N igual a 9, e aí a gente tem um híbrido, né? E esse híbrido, ele é um híbrido que está escrito estéreo, mas eu conversei com vocês que, na verdade, ele é um híbrido infértil, né? E aqui você aplica um produto, que é a colchicina. Então, você vai levar que esse organismo, que é 2N igual a 18, você tem uma diploidização do genoma que leva a um 4N igual a 36. Aí Então, deixa aqui perto. não foi sorte. Tá? Entendi. Agora, aqui no trigo, sorte, a sorte dentro da biologia significa acaso, né? Então, foi sim um acaso. Né? Então, aqui a diploidização foi um acaso que aconteceu, né? E levou a todo esse processo aqui da aloploidização do trigo, que é o trigo que a gente conhece hoje. Esses outros trigos também eles existem, tá? Mas o comercial que a gente conhece mesmo é esse trigo aqui, né? Então, vamos ver aqui. Quando a gente tem o cruzamento de um cavalo, né, com um jumento ou uma jumenta.
E aqui tem uma coisa que eu julgo muito interessante e já entrar com esse conceito para vocês, que é, se eu tenho, né, uma égua se reproduzindo com um jumento, eu tenho uma mula. Se eu tenho um cavalo se reproduzindo com uma jumenta, eu tenho um outro organismo que se chama bardoto, tá? Que é fenotipicamente diferente da mula, parece, mas é diferente. Só que ele tem o que o pessoal fala que é uma índole complicada. Então, o pessoal não tem interesse no bardoto, porque o bardoto, ele, para trabalhar, ele não é tão interessante, né? Então, o que a gente tem aqui, olha? O cavalo tem 2N64, tá? O jumento tem 2N62. Diferente da planta lá do Karpetchenko, aqui o que a gente tem? Que são todos ecos, são todos do mesmo gênero. O número cromossômico deles é parecido, tá? E a constituição genômica é parecida. Então, é mais provável que você tenha pareamento de cromossomos homólogos aqui do que acontecia lá. Esse aqui tem 2 cromossomos a menos. Eu não tenho certeza, eu vou falar, fazer um paralelo, né? Porque eu nunca olhei como que é isso aqui, mas tem um paralelo que é o chimpanzé e o ser humano, né? Os chimpanzés, eles têm 48 cromossomos e nós temos 46. E eles têm 2 cromossomos que se fusionaram, né? E nós temos esse cromossomo que é a fusão desses 2. O nosso genoma é extremamente parecido com o do chimpanzé, é muito parecido, tem uma inversão ou outra, né? Tem alguma translocação, eu posso mostrar para vocês se vocês tiverem interesse depois. Então, na verdade, um chimpanzé, se você tivesse um híbrido chimpanzé ser humano, ele tinha uma chance realmente de produzir gametas, da mesma forma como a mula e o bardoto, eles produzem gametas, tá? Qual a probabilidade de produzir um gameta que seja um gameta viável? Ela é menor do que a probabilidade do cavalo produzir um gameta normal ou do jumento produzir um gameta normal. Mas existe essa probabilidade, né? A mula, ela é 2N63, né? Porque você tem aqui o N do cavalo, que é 32, o do jumento, que é 31. Então, você tem aqui a mula 63. Quantos cromossomos tem o gameta? Aqui que entra a questão da história, da possibilidade deles se reproduzirem, né? Então, a gente percebe que, probabilisticamente, gerar um gameta é menor do que cada uma das espécies independente. Mas tem vários relatos de filhote de mula, né? A mula se cruzar com outro cavalo, ou, né, com um jumento e tal, e você ter o nascimento aqui de filhote, né? Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa que a gente vai começar a introduzir. Por que que quando eu tenho égua com jumento, eu tenho um bicho, e quando eu tenho cavalo com jumenta, eu tenho outro bicho? Não tinha que ser o mesmo bicho? Por que que é bicho diferente? Vocês têm ideia? Que tem diferença nos cromossomos sexuais da espécie. Por exemplo, Mas, mesmo assim, eu não estou falando que a mula é feminina ou masculina. Eu não falei que mula é feminina e bardoto é masculino. Pode ter dado essa impressão, mas não foi isso que eu falei. Você pode ter mula masculina e mula feminina. Você pode ter bardoto masculino e bardoto feminino. Então, não. O que vocês acham que poderia estar acontecendo aqui? Ideias?
Professora, um teria o cromossomo Y do jumento e outro teria o cromossomo Y do cavalo, por exemplo. E isso faria alguma diferença? Mas aí você está pensando de novo no cromossomo sexual. Está Certo. pensando no cromossomo sexual. É porque eles não conseguem se reproduzir entre si? Oi? Como? É porque eles não conseguem se reproduzir entre si? A Mo e o Bardoto? Eles poderiam ter filho entre si, teoricamente. Seria uma frequência baixa de gameta para um e para o outro. Quer dizer, é difícil eles terem filhos, mas probabilisticamente raro, mas seria possível. Na verdade, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Mas o mesmo cromossomo que você herdou do seu pai e o mesmo que você herdou da sua mãe, eles não têm obrigatoriamente os mesmos genes funcionando. Tá? Durante a gametogênese, a gente vai ver isso mais para tarde, né? Durante a gametogênese, a gente tem algumas regiões que são metiladas na gametogênese materna e outras que são metiladas na gametogênese paterna, tá? Então, faz diferença se é um óvulo ou se é um espermatozoide, porque os genes que vão estar ligados ali, eles podem ser completamente diferentes. A gente vai ver, inclusive, doença, né? Em que a gente tem isso, que o problema foi que ele herdou 2 cromossomos do pai, ou 2 cromossomos da mãe. Então, inclusive, isso é uma coisa relevante. Não adianta você pegar um óvulo, diploidizar ele, e você vai formar um ser humano. Não é possível, porque você vai ter tantas regiões como essa que é inviável. Mas a gente vai falar de novo sobre isso quando a gente falar de impressão genômica ou imprinting genômico. As duas palavras são válidas. Então faz diferença, gente. Se o cromossomo veio do pai ou se o cromossomo veio da mãe, você pode ter situações completamente diferentes. Você pode ter uma deleção, por exemplo, numa região, isso já falando da estrutural, você pode ter uma deleção em um cromossomo que seria metilado ali naquela região. Então, tanto faz, você nem vai perceber que você tem a deleção. Por outro lado, você pode ser heterozigota e você metilar justamente a única cópia que funcionava. E aí você vai ficar sem nenhuma cópia, porque teve uma deleção. A gente vai ver isso mais para tarde, mas o que eu queria falar para vocês faz diferença se é uma gametogênese materna, se é uma gametogênese paterna, porque a gente tem marcações diferenciadas nas duas gametogêneses. A gente vai ver alguns outros exemplos ainda. Bem, isso aqui é só curiosidade para vocês, que tem outros exemplos de halo poliploide, tá? Diferente das plantas, muitas vezes os halos poliploides, eles têm realmente muitos problemas, né? Então, por exemplo, esse aqui é o Liger, que é um filho de um leão com uma tigresa, e o Liger, esse Liger aqui, ele morreu adolescente, tá? Então, muitas vezes, esse tipo de cruzamento é uma coisa acidental dentro do zoológico. E, às vezes, o pessoal faz mesmo esse tipo de cruzamento por curiosidade, né? Então, esse aqui, em particular, eu acho que foi um acidente. Né? Agora, o que a gente tem mais de exemplo é com relação a ethos, né? Que é o gênero do cavalo. Então, esse gênero do cavalo compreende o cavalo, o jumento, a zebra, o asno, o pônei, e vários outros organismos. E todos eles podem ter filho com todos. E a zebra é a campeã. Então, tem relato de zebra com tudo. Ela literalmente pula cerca, né? E você tem relato de tudo. Aqui, esse indivíduo aqui é um filhote de cavalo com zebra que é muito comum. Muito comum.
né? Não só porque o pessoal, de fato, incentiva esse cruzamento, como acontece, qualquer coisa acontece, o pessoal coloca junto e também acontece naturalmente entre eles, né? O número cromossômico da zebra é muito menor que dos outros. Então, assim, a chance deles terem filhote é muito pequena, muito pequena. Mas aqui a gente tem esse filhote, esse bicho aqui, se vocês procurarem no YouTube, né, que é um zorse, tem esse bicho, ele é interessante porque de um lado ele é todo branco, do outro lado ele tem, então assim, desse lado de cá ele é branco, ele só tem essa mancha de zebra na cabeça e de um lado aqui, né? Aqui a gente tem o filhotinho, olha, né, do asno com a zebra, filhotinho aqui. E aqui uma tabelinha mostrando, tem até nome tudo isso, né? Então tem as várias combinações possíveis desses bichos, né? E esse aqui é o golfinho, não é golfinho com baleia, tá? É um tipo de golfinho que chama golfinho-baleia. Então, esse golfinho, ele... São duas espécies, essa aqui é uma fêmea híbrida, né? E esse é o filhotinho dela. Então, coloquei essa foto do golfinho, porque você tem aqui o filhotinho dela, né? E, por último, que eu acho bem legal também, a gente tem aqui os filhotes de cachorro com um coiote, né? Então, isso aqui você pode encontrar, se você procurar na internet para comprar, os coidogs ou os dogotes, dogote é mais português, mas coidogs, se você procurar isso na internet, você acha para vender, né? Principalmente no Alasca. Então, você tem esses cruzamentos no Alasca, que você pega, né, o vigor do coiote com a docilidade do cachorro. Então, você fica com a cara desse coiote com cara de bobinho aqui, né? Que são bichos resistentes, eles são bem resistentes, porém eles são amáveis. Então, esse é um cruzamento que deu certo, né? Podia ser um bicho fraco e não amável, mas deu certo, ele ficou resistente e amável, né? Então, a gente tem esse aqui para comprar. Se vocês tiverem interesse, vocês não vão conseguir importar, eu acho que vai ser caríssimo. Mas eu nunca vi pessoalmente, mas deve ser bem interessante. Agora, em humanos, o que a gente tem em humanos? Não tem, tá? Primeiro, não pode ter um poliploide, um alopoliploide humano orangotango, chimpanzé? Em teoria, não tem, nunca teve, né? Na prática, eu não sei, né? Pensando na biologia, pensando no que a gente conhece de outros organismos próximos, em teoria, você eventualmente poderia ter um filhote aí. Mas não tem nenhum relato disso, né? E, obviamente, seria uma coisa absolutamente antiética, etc., qualquer coisa dessa natureza, né? Então, não se conhece, né, nenhum híbrido de humano com outros organismos, não se conhece. A poliploidia, ela é inviável em humanos. Então, aqui seria a poliploidia do tipo autopoliploide. Alopoliploide não se conhece. Autopoliploide se conhece. E tem só dois tipos, que é triploidia e tetraploidia. Os dois, tanto triploidia quanto tetraploidia, eles são inviáveis. Mas tem alguns triploides que chegam a nascer. Tetraploide não chega a nascer. Então, a tetraploidia de humanos, ela é geralmente uma falha na clivagem inicial do zigoto. Então, você tem o zigoto 2N, na primeira divisão do zigoto, ou proximamente da primeira, você tem ali a diploidização por um erro na anáfase. E aí você tem aqui que ele é inviável. Não tem relato de nascimento, mas tem relato de aborto. Tá? Então, ele consegue andar um pouco na embriogênese e depois você tem
a perda desse embrião, né? Já a triploidia, nós temos 2 tipos, tá? Do caso, nós temos aqui, por exemplo, um óvulo 2N, né? E a fecundação, a fertilização aqui por um espermatozoide N, né? E como que esse óvulo pode ser 2N? É porque o segundo corpúsculo polar não saiu, tá? Teve um erro, né, na última anáfase, na anáfase 2, o corpúsculo polar não saiu. Então, você tem a entrada do espermatozoide, termina a meiose, só que com um erro anafásico, e você fica aqui com 3 conjuntos triploides, sendo que 2 conjuntos são maternos e um conjunto paterno. Bem, nessa situação, o que acontece? Esse embrião se desenvolve, né? E pode até nascer. Então, tem vários relatos. Esse aqui é de um artigo que eu peguei, né? Esse indivíduo, olha, ele tem 3 cromossomos de cada par, tá? E é um menino, né? Tem 2 cromossomos X, um cromossomo Y. Então, a gente tem aqui o quê? Ele herdou, obviamente, o Y do espermatozoide paterno, e esses 2X ele herdou da mãe, né? Então, a gente tem a observação o quê? De um ser humano, né? Nós podemos identificar como aqui pode ser que é um feto ou um indivíduo que nasceu, né? Porque você tem alguns indivíduos que nascem vivos, raros, mas eles acabam morrendo com poucas horas de vida, né? Fora do útero, eles não sobrevivem muito tempo. A maioria é aborto espontâneo, mas algum ou outro pode nascer. Então, a gente vê o quê? Quando você nasceu um ser humano, né? Identificado, você identifica como um feto humano, você pode falar, né, que o conjunto adicional é materno. Porque o conjunto adicional paterno não vai desenvolver um feto, não desenvolve um feto, né? Então, aqui, olha, no caso, por exemplo, você tem um óvulo, entrou o espermatozoide, fechou o corpúsculo polar, foi embora, né? E você tem aqui 2 espermatozoides. Então, o que você vai ter? Uma triploidia também, só que são 2 paternos e um materno, né? Nesse caso, a gente tem muitas vezes o que a gente chama de gravidez molar, né? Então, a gravidez molar, ela tanto pode ser triploide quanto tetraploide, né? Mas o conjunto extra é de origem paterna, né? E a gente tem, às vezes você tem um pequeno embrião, né? Ou melhor, você enxerga um pequeno embrião. Ele sempre vai estar, mas às vezes você nem enxerga o pequeno embrião. E aí você vai ter o quê? Um tipo de tumor, né? Então você reconhece como um tipo de tumor chamado de mola datiforme, que é um tumor ginecológico, né? Que não vai ter um nascimento, não vai ter uma gestação efetivamente, né? E você vai ter que provavelmente retirar cirurgicamente, né? Então, vocês veem que a situação é completamente diferente. Enquanto aqui você tem uma gestação, você tem um nascimento, né? Você tem um parto, né? De alguma forma. Aqui, você tem que vai crescendo essa camada, que é um conjunto de cromossomos extra de origem paterna, vai crescendo essa camada e ele vai dando origem a esse tumor. É reconhecido como um tumor ginecológico, né? E a gente tem ainda o que a gente chama de mola completa. A mola completa é um evento muito raro também. Tudo isso é muito raro, né, gente? Em que você tem aqui um óvulo sem núcleo, um óvulo anucleado, né?
e esse óvulo anucleado é fertilizado por 2 espermatozoides. Fala, gente, isso não existe. Imagina, um óvulo, além do óvulo, né? Além do óvulo ter ficado sem nenhum núcleo, você tem a entrada de 2 espermatozoides, são 2 eventos raros. Não só existe, como tem uma foto aqui. Tá? Então, isso aqui, a frequência é até maior do que a gente imaginaria, mas ela, eu não sei falar para vocês a frequência, né? Mas você tem aqui isso sendo observado na prática da ginecologia, né? Então, a gente tem aqui, olha, 90% ele tem, né, essa configuração feminina e 10% essa configuração masculina. Apesar de eu estar falando isso dentro da poliploidia, não é poliploidia. Ele é 2N. Só que ele é 2N só paterno. Tá? 2N só paterno. Então, se é 2N só paterno, o que a gente tem aqui? A mola completa. Tá? A mola completa, se você tem um embrião, ele é perdido bem precocemente e aí você vai ter essa proliferação excessiva, esse tumor, né, que é chamado de mola hidatiforme, no caso aqui uma mola hidatiforme completa. Então, enfim, poliploidia na espécie humana não existe. Existe, assim, os triploides que podem nascer, mas desde que ele tenha 2 conjuntos materno e um conjunto paterno. De novo, a gente vê aqui que é diferente. Gameta masculino, gameta feminino, não é só uma questão, né, de cromossomo X, cromossomo Y. Isso não tem relação com nada do que a gente está falando aqui. Não é cromossomo sexual, mas é a origem desse gameta. Se foi gerado numa gametogênese masculina ou uma gametogênese feminina, você tem as modificações cromossômicas diferentes. Você tem uma modificação materna e outra diferente paterna. São modificações diferentes. Certo, gente? Ninguém fala nada porque está muito fácil. Não, calma. Então, ninguém fala nada porque, tipo assim, é coisa banal isso aqui. Todo mundo já sabia isso aqui, é tão... Não, eu acho. É porque assim, tem que Não, processar. professora, calma. Tem que dar uma processada, tá? Como assim? Mas só por essa metilação diferente na gametogênese não forma? Porque assim, como que forma quando tem, tipo, 3 conjuntos cromossômicos e não forma quando tem 2 bonitinhos só pelos 2 serem do pai? Pois é, não forma. E, por outro lado, você não tem exemplo de 2N só feminino. Não tem, tipo assim, tá lá o óvulo, não entrou espermatozoide nenhum, né? O que você tem sempre tem que ter entrada de espermatozoide. Se não tem entrada, ele não funciona, né? Eu falei como se fosse uma coisa simples, não é tão simples. Não tem a total esclarecimento sobre isso, não. A gente conhece hoje essa questão das metilações diferenciadas. A gente sabe hoje que tem relação com isso, tá? Mas a visão completa do que acontece, por que acontece isso, não é totalmente conhecido. O passo inicial é saber que tem essa metilação diferenciada, né? Então, você ter 2 cromossomos maternos ou 2 paternos é completamente diferente. Depois, mais para frente, a gente vai falar de dissomia uniparental, que é quando você tem 2 cromossomos só da mãe ou só do pai, mas só para um dos cromossomos, o resto está tudo normal, né? E aí, nesse caso, quando você tem 2 cromossomos só do pai ou 2 cromossomos só da mãe, você vai ter uma patologia também. Você não tem um indivíduo normal. Você fala, mas tem 46 cromossomos. Tem 46 cromossomos, só que 2 é do mesmo pai ou 2 é da mãe. Não é normal. Ele vai ter uma patologia. Algumas a gente consegue explicar baseado em print, e outras coisas a gente não tem total certeza. Outras a gente consegue explicar baseado em homozigose,
Mas não se conhece tudo, gente. Na nossa área da genética tem muita coisa ainda para ser trabalhada, muita coisa ainda para ser entendida, muita coisa. Então, a gente vai falando o que a gente sabe. Mas ainda se bobear tem mais coisa, porque eu não sigo a literatura totalmente disso aqui, né? Porque eu não trabalho com isso, mas não se sabe tudo ainda não. Bem, mas como vocês já entenderam tudo, eu vou para a neoploidia. Professora, eu posso perguntar? Pode. Eu queria saber, tipo, como que dois espermatozoides conseguem fecundar? Tipo, uma falha na reação cortical? Tudo que a gente está falando aqui, gente, é coisa que deu errado, tá? Coisa que não deu certo. Então, é por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele exercício, inclusive, né? Porque agora, da agora para frente, a gente só vai falar de erro, né? A coisa não errada, digamos assim, foi a mitose meiose. Por isso que eu até estava conversando com o pessoal daquela primeira aula que vocês tiveram, eu estava lá. Acho que eu já conversei isso com vocês, que a professora de vocês falou: vocês começam a ver tudo que é certinho e depois vai vendo doença, né? Genética, não. Genética, vocês estão vendo que desde o primeiro... A gente está falando de doença, né? Ou de variabilidade. Mas para a gente seria muito difícil ficar falando só de alteração que modifica sem levar a uma patologia. É muito difícil, né? Então, a gente tem aqui que é muito, muito comum qualquer erro levar a uma patologia, né? Assim, não é muito bom fazer genética quando você está grávida. Muitas vezes a pessoa fica muito preocupada. Já aconteceu comigo de vir aluna muito preocupada depois da aula, né? E não é para se preocupar também, porque essas falhas são raras. Agora, uma coisa que é relevante de vocês terem em mente, vocês que serão médicos no futuro próximo, à medida que a gente vai tendo menos problemas, né, bestas do tipo problema besta no seguinte sentido, besta no sentido de é passível de controle, como desnutrição, toda a parte de saneamento básico, né? Se a gente tem esse controle, né, da questão ambiental e não vai ter mortalidade infantil por conta de fome, que o Brasil está cada vez ficando um pouco mais distante disso, mas pegando um país que o negócio está redondinho, cada vez menos você vai ter uma mortalidade infantil por conta de questões ambientais. Então, se algum de vocês for ser pediatra, eu espero que o problema de vocês vai ser fazer aquela manutenção mensal ali, ver que o bebê está indo bem, está tudo certo, né? E vai pegar doença genética, gente. É isso que vocês vão encontrar na frente. Porque à medida que você vai resolvendo esses problemas controláveis do ambiente, vai aparecendo os problemas genéticos, né? Então, eu torço realmente para quem de vocês aqui tiver interesse de ser pediatra, se tem alguém, né, vai trabalhar com crianças com problemas genéticos, principalmente. Porque os outros vão lá para medir e pesar. E para que você está medindo e pesando também? Para que você mede e pesa um bebê? Vocês têm ideia? Vocês sabem que acontece isso, né? Nossa, a pessoa até saiu da aula, falou, não, vou sair da aula, essa aula está muito chata, vou embora. Mas, por que eu, numa consulta de pediatra, primeira coisa que o pediatra faz, mede e pesa a criança. Mede a cabeça, né? Pesa a criança, mede a altura e joga num gráfico, no cartão da criança aqui no Brasil. Por que o médico faz isso? Quem for ser pediatra aqui, por que vai querer fazer isso? Qual o seu objetivo?
Para ver se a criança não se enquadra em algum quadro de, sei lá, de nanismo, ou enfim, se ela está com a nutrição correta. Não sei, alguma coisa nesse sentido, professora? É para ver se o desenvolvimento está correto ou não. E se o desenvolvimento não está correto, por que ele não está correto? Pode ser uma questão alimentar, mas como eu estou falando para vocês que eu espero que num futuro próximo, de preferência, né, a questão, por exemplo, alimentar não vai ser um problema, a gente está procurando aí problemas que não sejam só ambientais. Se for só ambiental, a gente consegue mais ou menos resolver, né? E é bom você estar em cima para você resolver. E aí são questões epigenéticas, inclusive, né? Em que você vai ter aí também a questão da regulação gênica relacionada com o meio ambiente que esse bebê vai estar, né? A alimentação que ele está tendo é o primeiro ponto. Não é só, mas é o principal, né? A questão da alimentação. Obviamente também você não ter a exposição, né, desses bebês a agentes que possam levar a algum tipo de intoxicação qualquer, né? Agora com a questão, né, dos alimentos potencialmente intoxicados, o negócio fica um pouquinho mais complicado. A gente espera que a gente não vai ter um impacto tão grande assim no desenvolvimento das crianças, mas a gente tem uma chance grande de ter um impacto, né, nos próximos anos aí, dessa questão de toxicidade. Mas, basicamente, você tem essas curvas, a gente vai falar depois, quando a gente falar de herança complexa, vamos falar de estatura, né? E na questão da estatura, a gente tem uma curva que é feita, e essa curva, o ideal é que ela seja feita por população, ou pelo menos por país. Você usar, por exemplo, a curva, pegar um extremo, que se pegar a curva da Holanda, tá? Para analisar a nossa população, se bobear, a gente vai falar que só tem anão aqui, né? Porque a nossa média de altura populacional é muito menor do que a da população deles. Então, o ideal é você ter as curvas relacionadas com a sua população e não usar a da população de outro lugar que tem um desenvolvimento diferente. Não é só por alimentação, clima, não é isso. Eles têm, de fato, genótipos que levam a essa diferença, tá? Se você pegar uma criança holandesa e trazer para o Brasil, ela seguramente vai ser um pouco mais alta do que as crianças daqui, estando nesse mesmo ambiente, né? Então, tem a questão genética envolvida. Enfim, a gente mede as crianças, a gente pesa as crianças para ver se elas não estão fugindo do que a gente chama de canal familiar. Se a gente tem um pai e uma mãe baixinho, a criança deve ser pequena, normal, você também vai observar isso, você tem que ter o seu olhar. Nossa, essa criança está muito, muito alta. Aí você vai ver, os pais são super altos, né? Então você tem lá as curvas que te mostram até que ponto você pode falar que aquele crescimento ele está normal, e a partir daquele ponto você fala, isso não está normal, e aí você vai encaminhar para um médico geneticista, né, para avaliar se realmente aquilo é uma casualidade ou se de fato é um reflexo de uma patologia. Então você mede, não é só para ver a mãe feliz, ai, está crescendo, nossa, está engordando. Não, é para você ver se está seguindo o esperado para aquela idade, ou se você está tendo alguma deficiência de crescimento, ou até um supercrescimento. Às vezes você tem o contrário. Na maioria é crescimento abaixo, mas pode ter algum crescimento a mais, né? Bem, eu vou falar um pouco para vocês de aneuploidia, que vocês tiverem esse conceito trabalhado na lista de exercício, tá? E a aneuploidia, a gente classifica ela basicamente em nulissomia, monossomia e qualquer coisa acima de
dissomia, né? Acima de 2 cromossomos, você tem 3, 4, etc. Então, a aneuploidia é qualquer número de cromossomos que não seja um múltiplo exato do número haploide. Então, ao invés de ser o que a gente estava falando agora mesmo, né? Dos múltiplos de 23, a gente nunca vai ter múltiplo. Então, a gente vai ter 47 cromossomos, 45, 48, mas nunca, né, o número exato. Se for o número exato, é outra classificação, é euclidia, né? Então, a gente tem aqui os 3 mais comuns, né, que é a nulissomia, monossomia e trissomia. Nulissomia não existe, tá? Só vai existir lá no trigo, existir umas plantinhas, mas faltar os 2 cromossomos, isso é completamente incompatível. Nem em aborto você vê isso, não existe, tá? Monossomia, geralmente a monossomia é deletéria, tá? A monossomia, na nossa espécie, ela é incompatível com a vida. Não existe monossomia em humanos. Não existe. Trissomia, deletéria. Também, a maioria das trissomias são incompatíveis com a vida. Elas são compatíveis com a vida só muito poucas, que é 13, 18, 21 e cromossomo sexual. Só, acabou. Os outros cromossomos, eles não são compatíveis com a vida, tá? Então, aí você, talvez, eu não sei se sim ou não, mas quem sabe algum de vocês fala assim, peraí, mas monossomia é compatível, né? Eu vi contar, e tem todos os livros, que tem uma síndrome humana que tem só um cromossomo de um determinado par. Trissomia, vocês já viram falar? Com certeza, síndrome de Down. Vocês conhecem outras trissomias? Ou já viram falar de monossomia? A trissomia tem a do 18, tem a do 13 também, a Patal, Edwards, né? Seria. Exato. Tem a monossomia do X, não é, professora? Pois é, não tem. Síndrome de Turner, eu acho. Eu pensei na de Turner também, na de Edwards. Então, todo quanto é livro que vocês pegarem, qualquer livro que vocês pegarem, vai falar que síndrome de Turner é uma monossomia. Qualquer livro que você pegar, está escrito síndrome de Turner é uma monossomia. E não é. Tá? Síndrome de Turner, ou melhor, monossomia do cromossomo X, é a maior causa de aborto espontâneo da espécie humana com relação à normalidade numérica. Tá? A aberração cromossômica numérica mais comum em aborto é monossomia do X. A mais comum. Tá? Ao nascimento, a mais comum é trissomia do 21, a síndrome de Down. Né? Aí você fala, mas sempre me falaram que Turner tem 45 cromossomos. E aí, o que acontece? A maioria tem 45 cromossomos. Mas, seguramente, em algum momento da vida teve 46. Se está vivo, se está aí, se está na sociedade, em algum momento da vida teve 46. Ou foi 46XX ou 46XY e perdeu esse cromossomo. Ou perdeu o X ou perdeu o Y em algum momento. Porque os 2X, eles são necessários para o começo do desenvolvimento. Se eles não estiverem lá, você não consegue ter o desenvolvimento correto. O desenvolvimento é tão não correto que você vai ter aborto espontâneo. E é a maior causa. A gente vai voltar em síndrome de Turner na outra aula. Mas só para vocês saberem que não existe monossomia na espécie humana. Não existe, tá? Ah, síndrome de Turner? Ok. A pessoa adulta tem monossomia, mas ela não consegue passar pela embriogênese se não tiver 46 cromossomos para cima.
né? 47, 48 é viável, dependendo do cromossomo. Como que perde um cromossomo? 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 Onde o cromossomo vai parar? Como que perde? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Como que pode perder um cromossomo? Professora, seria, de repente, não sei, uma metilação do cromossomo inteiro, ele desintegra, sei lá. Desintegra. Não Desintegra, eu sei. gostei. Ele quase desintegra mesmo, viu? Não é explicado por metilação, gente. Isso é uma coisa importante. Nem tudo é explicado por metilação. Na verdade, a Ação de maior núcleos, parte das professora. coisas não é explicado por metilação. Diga, Jorge. Ação de nucleases? Ação de nucleases, sim, para desintegrar o cromossomo. É. Mas a nuclease, ela atua durante a divisão celular? Não, mas aí teria dado algum erro lá e fez com que ela atuasse. Como? Aí me pega. Eu acho que pode ter os dois homólogos ido só para um gameta, professora, na anáfase, e aí um gameta ficou sem esse cromossomo. Isso é na meiose. E isso acontece, né? Você tem 2 indo para um gameta e 0 indo para o outro, né? Se você tem 2 indo para um gameta e 0 para o outro, significa que após a fertilização, você vai ter só o do pai, digamos que seja o óvulo. Vai ter só um cromossomo, aí você vai ter monossomia e vai ter trissomia, o outro gameta. Então, assim, quando você tem não disjunção meiótica, você vai ter o indivíduo inteiro com 3 cromossomos daquele par, ou o indivíduo inteiro com um cromossomo. E esse, com um cromossomo, ele não vai em frente. Isso é na meiose. Mas como que essa pessoa com síndrome de Down, ela perdeu o cromossomo dela? Ela já passou, né? O zigoto, está fazendo embriogênese, começou a embriogênese e perdeu um cromossomo. Como que ela perdeu um cromossomo? O cromossomo ele teve uma falha na replicação, às vezes. Ele não foi replicado, ele não formou uma fita nova. Nunca vi contar. Não diria que é impossível isso acontecer, mas eu nunca vi contar. Poderia ser uma explicação de um cromossomo sumir, mas é o menos provável. Tem uma coisa que é muito mais fácil, gente. É a mesma coisa que Maria Carolina, não sei se chamam ela de Maria Carolina ou de Carol, falou, só que na mitose, né? Então, ela não falou que foram 2 cromossomos homólogos para uma célula e para outra não foi nenhum, né? Você pode ter aí a mesma coisa na mitose. Uma célula recebeu os 2x e a outra recebeu, né? Só o outro x. Você está na mitose. Né? Você não teve a disjunção das cromátides. Um foi inteiro e o outro aconteceu normal. Então, uma célula vai ter 3x, a outra vai ter apenas 1x. Mas o mais comum é um processo que chama retardo anafásico. Retardo anafásico é o mais comum. Então, a gente está tendo ali a anáfase, está separando, não está? Para as 2 células. E aí, nisso que está separando, você pode ter um cromossomo que ficou para trás, literalmente para trás. Tá? Então, os cromossomos todos chegam no polo, fecha a carioteca e ficou um cromossomo ali para trás. Ele ficou atrasado, ele teve um retardo anafásico. Quando ele fica no citoplasma, fora da carioteca, e a célula sai da divisão celular, entra na intérfase, quando tem aquele cromossomo ali no citoplasma, as nucleases vão e cortam esse
cromossomo todo e degradam o cromossomo e o cromossomo desaparece. Você fica com um cromossomo a menos. Ah, é aí que entra a nuclease, professora? Aí que entra a nuclease. Entendi. A nuclease, olha, a nuclease, durante a divisão celular, elas não atuam. Elas não atuam. Porque se elas atuassem, ia ser uma tragédia ali, né? Elas iam quebrar aqueles cromossomos todos. Então, assim, é uma coisa que esse processo ele para durante a divisão celular. Né? Na hora que abre a carioteca, as nucleases elas não estão funcionando. Elas param de funcionar. E aí, elas voltam a funcionar quando a carioteca fecha. Se você tem um cromossomo no citoplasma, ele é picotado. Ele é reciclado. Então, Professora, mas o que impede nesse caso que a apoptose aconteça com essa célula que ficou só com um cromossomo e o que por que permite ela continuar se duplicando até o ponto de formar a síndrome? são duas coisas aí, né? O que impede a apoptose de acontecer? Não, a apoptose ela pode acontecer sim, tá? Mas a célula, ela pode julgar. O julgamento não é um julgamento, né? É um julgamento bioquímico, né? Então, você pode ter uma avaliação bioquímica de que está tudo bem, continua em frente. E isso acontece com o cromossomo X, tá? O cromossomo X, como ele é um cromossomo que, num determinado momento, você tem Nossa, fugiu a palavra. A condensação, fugiu a palavra completamente. A inativação, você tem uma inativação parcial do cromossomo X, a falta de um cromossomo X ela é relativamente bem tolerada. A célula pode sim sofrer apoptose, mas ela pode superar isso. Né? Não é cromatina, bem, tem lugar que chama de cromatina sexual, né? Tem alguns livros que trazem como cromatina sexual, sim. Então, a célula pode sim sofrer apoptose, principalmente se for outro cromossomo que não seja o cromossomo X. Isso vai acontecer com o cromossomo 21, tá? Corpúsculo de Barr. Isso vai acontecer no cromossomo 21. Se esse mesmo processo que eu acabei de falar para vocês acontecer com o cromossomo 21, a célula vai entrar em apoptose. Tá? Não é possível. Então, assim, acho que todos os cromossomos autossômicos, tirando o X, isso não vai funcionar. Um X funciona. A célula fica com esse X, o atraso anafásico. Agora, o que pode acontecer, que a gente vai falar na próxima aula, é ser tolerado porque você tem outras células normais. Então, parte do seu corpo tem células com número correto e parte do seu corpo tem células com número incorreto. Isso aí também é possível. O corpo pode tolerar isso aí, entendeu? Ele pode vir a tolerar isso aí. Mas, realmente, a monossomia, ela, em linhas gerais, ela não é compatível com a vida, ela não é compatível com a vida celular. Assim, o que eu não entendi é que, por exemplo, aí beleza, teve o erro na célula, ela não sofreu apoptose, mas em algum momento ela vai precisar se dividir. Aí, assim, Ela vai se normalmente. dividir. Aí é por isso que faz a síndrome, né? Porque se fosse só uma célula com um problema, não ia ter tantos problemas. Só que aí, Não, ela vai se dividir. Ela vai se dividir. Se ela não se dividir, também você não tem nem consequência, porque uma célula naquele repertório todo, né, ela não sim. Aí, vai assim, funcionar. por que que quando ela tá dividindo, nenhuma das fases de checagem, né, dos pontos de checagem, pelo menos foi o que eu entendi, do pontos da mitose, nenhum fala assim, tá errado a apoptose. Não, aí que tá. Veja só, os problemas, eles acontecem porque as coisas deram errado, né?
a mutação fica ali porque o sistema de reparo não funcionou bem. Esses erros na mitose e na meiose é porque os pontos de checagem não funcionaram bem também. Mas essa parte do retardo anafásico, ela já está lá na frente. Ela já está no final da divisão celular, entendeu? Ela já está bem no final da divisão. Mas, como eu falei para vocês, a maior parte das células, de fato, vão sofrer apoptose. A maior parte, sim. Mas você tem que... E depende do cromossomo. Não depende simplesmente de ter ocorrido. Tem alguns cromossomos que você tem uma possibilidade, outros não. Você não tem monossomia do 1. Não existe monossomia do 1. Né? Nem mosaico, nem nada, não tem monossomia do 1. Porque o cromossomo 1 ele tem uma quantidade enorme de genes. Então, é completamente incompatível com qualquer coisa você ter um cromossomo 1 a menos, por exemplo. Então, o X é basicamente o único que de fato tolera. Aí, ao outro lado, que tolera também, são as trissomias, ou até cromossomo X até tetrassomia também. Mas monossomia, a única coisa que tem é síndrome de Turner, e dessa forma, sim, surge depois, provavelmente por um retardo anafásico. É um erro, tá? Então, ele se livra não, os pontos de checagem, todos eles são passíveis de erro. Tudo é passível de erro, gente. Tudo no nosso organismo é passível de erro. Tá? E, inclusive, o erro, lá na parte de mutação que a gente viu, o erro traz variabilidade. Né? O erro, a gente não vai tratar disso aqui na medicina, mas o erro, a aberração estrutural, ela traz espécies novas. Né? A gente tem isolamento entre as espécies. Eu falei para vocês agora mesmo, né? O chimpanzé tem dois cromossomos que na gente é um cromossomo só, que é o cromossomo 2. O nosso cromossomo 2 equivale a 2 cromossomos do chimpanzé, que se colaram, que se fusionaram. Então, uma aberração estrutural, né? Que não só foi tolerada pelo organismo, como levou a surgir uma nova espécie. Não surgiu uma nova espécie, mas levou à bifurcação entre espécies, né? Então, isso acontece também. Mas aí não é numérica. É no caso da estrutura do cromossomo. Então, numérica, geralmente não funciona. Você tem cromossomo a mais, você tem cromossomo a menos, não funciona. Não funciona bem de jeito nenhum. O outro que é tolerado, esse eu acho que é o melhor tolerado, é o cromossomo Y. Né? Tem alguns poucos indivíduos da nossa espécie que têm 47 cromossomos, sendo 2 deles Y. Ele tem 2 cromossomos Y. E não tem nenhuma patologia de fato, até onde eu sei, associada com você ter 2 cromossomos Y. Né? Teve, há um tempo atrás, relato de que ter 2 cromossomos Y estava relacionado com criminalidade, né? Com um perfil agressivo. Porque assim, teve algum trabalho em algum momento que eles fizeram num presídio e viram que tinha uma frequência no presídio de pessoas com 2 cromossomos Y maior do que na sociedade em geral, né? Mas isso também, posteriormente, chegou-se à conclusão de que não tinha uma relevância real. Isso aí não era real. Então, aparentemente, pessoas com 2 cromossomos Y, isso seria o mais tolerado, de fato, para a nossa espécie, né? Ter 2 cromossomos Y. Passei os slides aqui rapidamente. Professora, Gente, eu só vou falar que eu não vou entrar na aneuploidia hoje, porque são 5:06. Então, a gente fica conversando esses assuntos aqui já. Diga.
Professor, uma dúvida, então, em relação à síndrome de Turner. Qual que é, se tratando de porcentagem de células afetadas, qual seria a porcentagem mínima para a pessoa ser diagnosticada e qual seria uma porcentagem máxima para ela estar viva? Não sei te falar de porcentagem máxima e mínima. Posso tentar ver se tem alguma coisa para a aula que vem, mas eu não sei se tem porcentagem mínima para ser viável. Não sei. É porque, assim, professora, como você falou que é uma coisa que acontece depois, né, do desenvolvimento, eu imaginei que essa mutação, então, ela tinha que acontecer bem cedo, enquanto a pessoa está se desenvolvendo, né, sei lá. Eu não sei em qual estágio isso ainda seria viável para a vida. Não, eu acho que o que você... Veja se é o que você está tentando perguntar. Você está pensando, né, que aconteceu esse retardo anafásico e a pessoa tem... Todas as células dela têm um cromossomo X. Não, eu sei que quando acontece esse retardo anafásico, tem uma parte de células que não tem, uma parte de células que vai passar a ter a partir da divisão dessa célula que deu errado, né? Isso. Só que para a pessoa ter o fenótipo síndrome de Turner, ela precisaria ter muitas células, assim, o que significa que essa mutação aconteceu muito cedo no desenvolvimento dela, né? Isso pode acontecer em qualquer fase do desenvolvimento, com diferentes repercussões, né? Você tem uma grande heterogeneidade clínica entre as pessoas, né? Então, essa pessoa tem síndrome de Turner, essa também, não significa que ela tem os mesmos sintomas, a mesma a clínica, entendeu? Você tem uma grande diversidade que está relacionado justamente com isso, com a porcentagem de células. Quanto menor a porcentagem de células com erro, menor a clínica dela e vice-versa, entendeu? Isso aí é fato. E, por exemplo, hoje, né, você tem aí uma célula qualquer do seu organismo que sofreu um retardo anafásico, você tem aí uma célula com um X só, você não vai ter síndrome de Turner, óbvio, né? Você pode ter um câncer, né? Essas aberrações cromossômicas na vida adulta, elas estão relacionadas com câncer. Mas se você tiver uma trissomia do 21 numa célula da tua pele, você não vai ter síndrome de Turner. Mas pode acontecer em qualquer momento. E aí, dependendo do momento, vai ter uma repercussão A ou repercussão B. Você consegue classificar todas elas como síndrome de Turner porque você tem alguns sinais básicos, né? O sinal básico mais relevante na classificação é a estatura. Elas ficam todas com uma estatura pequena. São todas mulheres. São todas mulheres. Mas uma parte delas, uma parte razoável delas, ela inicialmente era 46XY. Aí perdeu justamente o Y. Se você tem um indivíduo que é 46XY e perde o X, é inviável, é aborto. Mas se você tem um indivíduo 46XY e perde o Y, é síndrome de Turner. Tá? Então, algumas coisas que vocês já viram falar de síndrome de Turner não se aplica totalmente. Por exemplo, síndrome de Turner é estéril. Talvez você tenha escutado isso em algum ponto, né? Teve que saber isso para o vestibular, não sei. Sim, Vocês escutam isso? Síndrome de Turner estéril? sim, sim. Pois é, parte delas não é estéril. Uma boa parte delas não é estéril. Pode ter filho. Agora, e uma coisa, estou falando na aula mais para frente, eu não ia falar sobre isso, mas uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, tem, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, teve uma pesquisa que viu uma correlação entre presença de cromossomo Y, que a gente chama Y críptico, isso é uma concentração baixa desse cromossomo Y, em pessoas com síndrome de Down, com síndrome de Turner, né? E câncer de ovário. Então, eles viram uma correlação estatística, tá? Entre presença de Y e tumor de ovário. E aí, o que eles começaram a fazer em alguns lugares?
Inclusive, em Brasília aconteceu isso durante um tempo curto, depois até onde eu sei parou. Eles começaram a rastrear cromossomo Y, né, nas mulheres com síndrome de Turner, e quando encontrava o cromossomo Y, levavam para a esterectomia, para a retirada do ovário. E o ovário podia ser um ovário que eles chamam de ovário. Gente, fugiu a palavra agora. O ovário não é residual. É um ovário muito mal formado, que realmente não produz. Tem pessoas com síndrome de Turner que são estéreis de fato, mas podia ser um ovário também funcional. E o pessoal fazia cirurgia, essa cirurgia preventiva, retirava, né, os ovários dessas mulheres, né, que tinham o Y crítico como prevenção. E aí o pessoal teve toda uma discussão em cima disso e falou não. Então, parou com essa prática de retirar os ovários das meninas com síndrome de Turner, mas ficar de olho, né? Ficar de olho para ver se surge algum sinal de câncer, né? E aí você tem a reprodução de parte das meninas com síndrome de Turner. Às vezes elas não têm filho, aí tem uma questão mais social. Elas têm até condição, produz gameta, mas muitas não casam, muitas não têm uma vida que propicia ter filho. Aí já é uma outra questão que não é uma questão biológica, não é uma questão médica da saúde dela e tal. É uma questão aí social, né? Que é outra história que a gente não trabalha aqui, né? Mas é isso, elas podem ter filhos, sim. Não é toda pessoa com síndrome de Down ou síndrome de Turner que é estéril. E síndrome de Down também. Síndrome de Down, as meninas podem ter filhos, agora os meninos não. Então, isso é uma coisa também que se pergunta aí. Tem uns projetos que visavam fazer inseminação in vitro de meninos com síndrome de Down, que queriam ter filhos. Né? Mas eu vi projeto assim ser barrado em comitê de ética. Né? E é complicado, porque ao mesmo tempo que o menino com síndrome de Down tem direito de ter filho, mas você usar de toda uma tecnologia para eventualmente estar gerando uma criança com uma síndrome, então cria um dilema ético bastante relevante. Professora, Hum. então, recapitulando, a síndrome de Turner ela vai acontecer por causa de um atraso na anáfase. Esse atraso na anáfase ele tem que acontecer durante o período. Não atraso na anáfase, mas atraso na migração do cromossomo X durante a anáfase, né? Só que aí, esse atraso que perde esse cromossomo X, ele tem que acontecer em que período? Ele tem que acontecer, tipo, no período fetal para ser relevante, ou então, por exemplo, se acontecer durante a infância, também vai poder causar síndrome de Turner, ou então, a partir de que nasceu até o fim da vida, se acontecer esse tipo de atraso, ele vai ter câncer. Pode ter câncer, mas não. Para você ver esses sintomas, tem que ser na embriogênese. Né? Todas essas síndromes, você tem uma questão na embriogênese. Você tem uma modificação na embriogênese. Então, você tem algumas fases do desenvolvimento que não se completa adequadamente por conta de ter cromossomos a mais, cromossomos a menos, que seja, mas é na embriogênese. Então, essa perda, quanto mais precoce, mais sintomas, quanto mais tardio, menos sintoma, até um ponto que não tem nada. Tem um ponto que não tem. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso que apareceu no ambulatório. Né? Nem foi no ambulatório aqui em Brasília, foi em outro lugar. E aí, era um homem, casou,
e não conseguia ter filho. Não tinha filho, não tinha contagem de espermatozoides, né? Por acaso, uma coisa assim, sabe aqueles montes de acaso, né? Por acaso, ele estava num grupo de geneticistas. E esse grupo de geneticistas, eles resolveram fazer um cariótipo do testículo do menino, do homem, né? Não era mais menino. Eles resolveram fazer um cariótipo desse testículo dele. E quando eles fizeram um cariótipo, eles viram que ele tinha 47 cromossomos XXY, que é Klinefelter, só no testículo. Eles procuraram em outras células, eles não encontraram. Encontraram só no testículo. Então, esse menino não produzia gameta, porque no testículo ele tinha essa linhagem com um cromossomo a mais, né? Porque o indivíduo com Klinefelter, ele praticamente não produz espermatozoide. Alguns não produzem nada, né? Então, isso é uma coisa que nem síndrome de Down, a maioria não produz espermatozoide também. As meninas produzem, os meninos não. Então, você vê, foi um super localizado. Ele não tinha mais nenhum sintoma e foi coletado material de outras regiões do corpo dele. Ele não tinha essa linhagem. Não se, devia ter essa linhagem em algum outro lugar, mas se você for pensar do ponto de vista da embriologia, você pode pensar ali outros lugares onde ele poderia ter essa linhagem, mas não foi encontrada, né? Então, você tem ali que esse erro, ele aconteceu tipo localmente e antes do estabelecimento do testículo em si. Provavelmente na formação lá da gônada não diferenciada, né? Mas ficou ali localizado, porque ele já deve ter acontecido naquela linhagem que ia, né, da origem ali, ou da gônada em si, ou antes da formação da gônada, mas o resto do organismo não tem. Então, existe esse tipo de coisa. Então, qualquer um de nós aqui, na verdade, a gente pode ter uma linhagem, né, com 3 cromossomos ou com 1 cromossomo, que seja, em algum lugar do corpo e por uma casualidade naquele lugar você não identificar nada. Porque no testículo, tirando a questão reprodutiva, você não tem um impacto ali desse cromossomo a mais. Ele está produzindo hormônio normalmente. Poderia ter um impacto, talvez, nisso, mas não tem, né? Então, mais ou menos isso. A gente tem que, dependendo da época da vida, você tem uma repercussão maior ou menor, né? A tal ponto que, se hoje, na divisão de uma célula sua, você tiver um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, tem uma chance muito grande dessa célula simplesmente ser descartada e você nem tomar consciência disso. Entendi. E esse ponto, a senhora sabe dizer mais ou menos quando ele acontece? Se é tipo assim, quando alguma fase do desenvolvimento embrionário, alguma fase do desenvolvimento fetal, O que é a perda dos quando depois que cromossomos? nasce. Não, o ponto em que a perda do cromossomo não vai fazer tanta diferença na formação. Depois que termina a embriogênese. Depois que termina a embriogênese, você vai ter um impacto menor. Vai estar tudo formado já, as gônadas formadas, vai estar tudo formado. Então, você vai ter um impacto menor, né? Agora, depende do tecido também. Para alguns tecidos vai ter um impacto que pode ser um pouco maior, mas até onde eu imagino, para a maioria dos tecidos, terminou a embriogênese, você começa só basicamente crescer, né? E então você poderia ter aí um evento desse que teria um impacto menor. Eu não tenho certeza disso, eu vou até ver se eu consigo saber isso. Eu falei que eu ia procurar coisa X, que eu já esqueci o que era, não anoto, aí eu esqueço.
O que eu falei que eu ia procurar? Uma aula que vocês vão ter mais para frente é com o André. O André, ele trabalha e já trabalhou muito com câncer. Então, ele vai poder também falar algumas coisas com relação a esse impacto, né, com relação a câncer. Ele vai dar uma aula só sobre câncer para vocês. A gente deve voltar alguma coisa com relação a isso. Bem, pessoal, acho que a gente continua na próxima aula. E a gente continua conversando dentro dessa questão da citogenética. A gente ainda tem bastante coisa para conversar. Eu espero que... Falei umas coisas hoje que não tem a ver com medicina, mas é que eu acho interessante, aí resolvi colocar para vocês. Depois vocês me falam se vocês acham interessante. O ano passado eu não falei, esse ano eu falei, então eu não sei se compensa ou não falar sobre a alopoliploidia que não existe em humanos. Não sei. Preciso decidir já para o ano que vem também, se eu falo, se é perda de tempo, ou se é interessante vocês saberem também o que vocês comem, não só o que acontece com o ser humano. Não sei. Eu não sabia, professora. Eu achei super interessante. É mais por curiosidade, mas eu acho que é interessante também vocês... Sei lá, eu acho que é interessante, porque apesar desse número cromossômico errado e fusão de espécie, não sei o quê, isso não tem impacto na saúde, sabe? Você ter uma melancia triploide não tem impacto na saúde nenhum. Né? Então, talvez também seja uma coisa interessante de saber que o pessoal fala tanto, né, que indivíduos manipulados geneticamente têm impacto na saúde, não obrigatoriamente. Aliás, geralmente não tem, né? Muito, muito, muito raro você encontrar. O pessoal fala muito de transgênico, mas transgênico também não tem nada mostrando que tem algum impacto na saúde. Né? Só o pessoal não gosta muito de material de alimento manipulado, mas que de fato tem algum impacto na saúde, aparentemente não. Bem, gente, então a gente se encontra na terça-feira, tá? Se por acaso algum de vocês não fez o exercício, por favor, faça, porque essa parte da aula que a gente vai começar agora facilita muito o entendimento de vocês após vocês terem feito esse exercício. Além do que também é tipo de questão, não é parecido ou igual, mas é um assunto que sempre vai estar na prova e vai estar na vida de vocês também, isso vai aparecer na vida. Então, eu acho que é uma coisa relevante de vocês fazerem aquele exercício, tá? Se alguma coisa que a gente não corrigir aqui, também os monitores, eles conhecem, eles tiveram a mesma lista de exercício o semestre passado, então a gente vão saber, a gente vai conversar e vou trabalhar gabarito com eles, tá bom? Para ver com vocês. Eu encontro com vocês na terça-feira, gente. Bom fim de semana. Aproveitem para descansar e assistam às aulas no horário certo, para poder descansar no domingo. Obrigado, professora. Tchau, tchau, professora. Até terça. Até terça. Tchau, professora. Até mais. Até mais. Tchau, professora. Tchau.